E saiu mesmo, está confirmada agora a Datacom para o desdobramento das ações do Banco do Brasil, que trouxe essa notícia ao mercado no final do dia 5 de abril de 2024, última sexta-feira, após o fechamento do mercado na Bolsa de Valores, justamente porque vai trazer fortes oscilações nas ações BBAS3 com essa informação aqui. Então até por isso a urgência dessa informação. Inclusive nesse vídeo eu vou mostrar o documento protocolado na CVM para ninguém ter dúvida a respeito do que foi realmente divulgado pelo Banco do Brasil com seu comunicado ao mercado. Além de explicar tudo o que você precisa saber a respeito desse desdobramento, fazendo um apanhado numa análise breve a respeito dos indicadores do banco, mas também vamos entender qual a expectativa do mercado após esse desdobramento. Inclusive temos a XP Investimentos recomendando compra, mas não é só ela não. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E saiu mesmo, podemos ver aqui no documento protocolado na CVM, e observem aqui a data do envio, dia 5 de 4 de 2024, depois das 18 horas, para garantir que o mercado já estaria fechado com esse comunicado ao mercado que o Banco do Brasil acabou de divulgar. O Banco do Brasil, nesse comunicado, ele também lembra que ele já tinha trazido outros comunicados desde dezembro de 2023, do dia 8, além também do dia 5 de fevereiro, com fatos relevantes a respeito do desdobramento do Banco do Brasil. Inclusive, eu trouxe esse vídeo completo explicando todos os impactos e alertas também relacionados a esse desdobramento do Banco do Brasil. Na época não tinha nem a data ainda, mas a explicação já estava toda aqui no Ativo Virtual. Mas agora nós temos. De fato, temos que o Bacen, ou seja, o Banco Central do Brasil, autorizou no dia 3 de abril de 2024 a alteração estatutária que foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo Banco do Brasil no dia 2 de fevereiro de 2024, decidindo então pelo desdobramento, ou seja, o split, de 100% das ações BBAS3. Ou seja, todas as ações do Banco do Brasil estão submetidas a esse desdobramento, também chamado de split no mercado americano, aqui atribuindo uma nova ação para cada ação emitida do banco. Em outras palavras, todas as ações que forem emitidas do Banco do Brasil, BBAS3, elas vão receber um par. Em outras palavras, elas vão dobrar a quantidade de ações em circulação. Mas eu já vou explicar tudo isso aqui em muitos detalhes ao longo desse vídeo. Basta que você fique nele para entender todas as consequências, impactos e alertas também que eu vou fazer ao longo desse vídeo, apesar de já ter trazido esse conteúdo no vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Desse modo, após a efetivação do split, o capital social do Banco do Brasil passará a ser dividido em aproximadamente 5,73 bilhões de ações ordinárias que estarão em circulação no mercado. E a data base, ou seja, a data compra, esse evento aqui, vai ser no dia 15 de 4 de 2024. Que vai cair numa segunda-feira. E assim, a partir do dia 16, ou seja, no próximo dia útil, as ações vão ser negociadas refletindo o desdobramento, porque aí vai ser o evento ex-split. E se observarmos as ações BBAS3 nessa periodicidade semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E desde o rompimento mais relevante das cotações, na semana do dia 1º de agosto de 2022 até o momento atual, as ações praticamente dobraram de valor, mais de 80% de valorização, mesmo lembrando dos grandes pagamentos que o Banco do Brasil veio fazendo ao longo desse período. Sendo que eu ainda reforço que quando as empresas pagam dividendos, as ações sofrem um desconto na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E justamente para entender o que o mercado está vendo aqui a respeito do Banco do Brasil com as ações BBAS3 relacionado a esse desdobramento, a XP está recomendando compra. Inclusive tem um preço-alvo aqui da análise da XP. Na visão deles, ou seja, da XP Investimentos, esse movimento do desdobramento é positivo, porque simplesmente não altera os fundamentos da empresa ou as perspectivas de crescimento do banco. E o preço-alvo, na visão deles, é de R$ 30,50. Mas só lembrando, depois do split, o que leva a gente a avaliar que as ações BBAS3, na data de gravação desse vídeo, estão cotadas a R$ 57,01, valorizando 18% nos últimos 12 meses, um PL incrivelmente descontado ainda com um múltiplo de apenas 5,10, que representa quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da empresa. E o PVP mostra que o Banco do Brasil está 3% abaixo do que ele realmente vale no valor patrimonial dele. E ainda por cima com um pagamento de dividendos interessantíssimo de 8,14%, mesmo depois de toda essa valorização, em um rally de alta que já dura praticamente um ano e meio. E assim esses números excelentes retratam que de
fato o Banco do Brasil está descontado em relação à sua capacidade de geração de lucros, governança, pagamento de dividendos e valorização também. E ainda mantendo uma bela relação preço dividido pelo lucro. Mas isso também ajuda a enfatizar que aqui se escondem riscos relacionados ao negócio do Banco do Brasil, porque o controlador é o governo federal. E como tal, existe o risco do governo tomar decisões que favoreçam o próprio governo ao invés de favorecer os acionistas do banco. E é por isso que esses indicadores são descontados para acomodar esse risco, não é à toa não. A XP também destaca que, com o desdobramento, o preço-alvo, atualmente em R$ 61,00 por ação, será ajustado para R$ 30,50 por ação BBAS3, seguindo com a recomendação de compra das ações do Banco do Brasil. E o BTG também está aumentando a sua aposta nas ações do Banco do Brasil após o desdobramento, aqui focado em dividendos. Mas continue assistindo esse vídeo porque eu vou trazer alertas para a nossa comunidade a respeito do pagamento de dividendos e as expectativas que os investidores podem ter errada a respeito deste desdobramento. De maneira resumida, o Banco BTG acredita que o recente desempenho abaixo dos pares privados das ações BBAS3 abre uma janela para os investidores adicionarem mais ações do Banco do Brasil às suas carteiras. E entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, os investidores estavam preocupados com as potenciais más práticas de crédito, também relacionadas aos PDDs, influência política no Banco do Brasil e um corte de dividendos, dentre outras preocupações do mercado. Mas a influência política acabou não acontecendo sobre o Banco do Brasil, pelo contrário, teve até novas iniciativas relacionadas ao setor do agronegócio e os cortes de dividendos também não aconteceram. O resultado acabou sendo esse aqui. Mas eu vou trazer agora toda a explicação que você precisa compreender a respeito desse desdobramento. Mas deixe nos comentários abaixo qual a sua expectativa a respeito desse desdobramento. Afinal, eu já tinha trazido esse vídeo aqui para nossa comunidade, inclusive informando o preço teto para ninguém comprar caro as ações do Banco do Brasil, a respeito dessa hype do mercado, que significa a alta expectativa do desdobramento, pagamento de dividendos e muito mais. O que tem feito todo esse rally de alta das cotações do Banco do Brasil, tudo discutido nesse vídeo aqui. E agora que, de fato, está se materializando a data dos direitos mesmo para esse desdobramento, a expectativa do mercado pode se elevar e influenciar também nas cotações. Mas vamos entender agora essa questão do desdobramento, como funciona de ponta a ponta. E precisamos iniciar justamente com o que é esse desdobramento de ações. Bom, basicamente, ele também é conhecido como split, como eu havia explicado, que é uma palavra em inglês que significa meramente divisão. Então, quando vocês verem a palavra desdobramento de ações, significa que a quantidade de ações vai ser dividida em outras ações. Então é por isso que eu mencionei a proporção de 100% ou 1:2, que na prática, esse desdobramento de 100% significa que cada ação existente será dividida em duas. Então, se um investidor possui 100 ações do Banco do Brasil, como vocês podem ver que eu preparei esse exemplo aqui para vocês, que tenha 100 ações BBAS3, essas 100 ações vão se dividir em 100 mais 100, o que vai resultar em que o mesmo investidor com 100 ações, depois desse desdobramento de ações, vai passar a ter 200 ações. Por isso que a relação é 1:2. Bem, mas por que o Banco do Brasil faria isso? Então vamos discutir aqui o que seria uma motivação para o Banco do Brasil fazer isso. Bem, eu trouxe aqui 3 grupos principais que estão relacionados de uma maneira geral a qualquer empresa que faça o desdobramento de ações. Então, o primeiro deles vai ser o aumento da liquidez, porque com mais ações disponíveis no mercado, a liquidez das ações tende a aumentar e isso também facilita a compra e venda das ações por parte dos investidores. E é muito importante lembrar sobre o Banco do Brasil que ele tem tag along de 100%. Então, se você estiver preocupado em relação a essa questão, saiba que as ações do Banco do Brasil têm 100% de proteção para o investidor minoritário. Agora, sobre a liquidez propriamente dita, o Banco do Brasil não tem nenhum problema. Ele já tem 516 milhões de reais sendo negociados diariamente na Bolsa de Valores. Mas é claro, é importante citar que a liquidez ela não é só boa para uma questão do investidor conseguir comprar e vender com facilidade os ativos na Bolsa de Valores. Quando a gente expande esse raciocínio, também é interessante entender que quanto mais liquidez se tem no mercado, menor é a possibilidade de manipulação de preços também. Isso por parte de grandes investidores, que são chamados institucionais. Então, de uma maneira bem resumida, é importante citar que quanto mais liquidez um determinado ativo tem, mais saudáveis serão os preços desses ativos na Bolsa de Valores. Uma outra questão é a acessibilidade às ações das empresas. Afinal, o valor por ação diminui, tornando mais acessíveis para pequenos investidores. Então pensem bem, se por acaso uma determinada empresa estiver cotada na
bolsa de valores por R$ 30. Isso quer dizer que o investidor, para comprar o lote padrão de ações, que são 100 ações, ele vai precisar desembolsar pelo menos R$ 3.000, diferentemente de uma empresa que custe, por exemplo, R$ 15. Aí o valor inicial vai ser R$ 1.500 para comprar o lote padrão. Então, também tem essa questão da acessibilidade, que também se reverte a favor do aumento da liquidez, ajudando que os investidores, inclusive os de longo prazo, tenham mais facilidade para reinvestir todos os seus dividendos. Além, é claro, de uma percepção positiva do mercado, porque esses splits geralmente são interpretados como um sinal de confiança da gestão da empresa no desempenho futuro da companhia. Afinal, a própria B3 tem limitações para as cotações das empresas. Então, no caso do Banco do Brasil, como ele pretende fazer esse desdobramento de 100%, ele está confiante nos resultados futuros da companhia e, obviamente, nas cotações de mercado também. E é exatamente nesse momento que traz a gente para um ponto importantíssimo, porque na data ex-desdobramento, ou seja, logo depois que ele for efetivado, as ações vão valer a metade do seu preço. E aqui surgem muitas questões. Então vamos voltar no documento oficial da companhia, onde no item 2 ela explica um pouco mais, que esse desdobramento ampliará a quantidade de ações emitidas, mas sem alterar o patrimônio do Banco do Brasil e a participação percentual dos acionistas por consequência, e será efetivado após a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, obviamente seguindo os trâmites legais. Então, como vimos, o valor do patrimônio não vai mudar e, obviamente, o valor de mercado não tem nenhuma razão para mudar. Afinal, não está sendo colocado mais dinheiro nem no patrimônio da empresa e nem dinheiro nas ações do mercado, mas sim está sendo alterada apenas a quantidade de ações em circulação, dobrando essa quantidade. Porque podemos observar aqui no Investidor 10 que o Banco do Brasil tem 2,87 bilhões de ações em circulação. Em outras palavras, depois desse desdobramento, basta a gente multiplicar por 2 e vamos saber que o Banco do Brasil vai ter 5,74 bilhões de ações em circulação. Mas notem, sem alterar o seu patrimônio líquido e nem mesmo o seu valor de mercado, o que vai provocar que o valor das cotações após a data efetiva passe a valer a metade da cotação do dia anterior. Então precisamos acabar com alguns mitos que estão sendo discutidos a respeito do desdobramento dessas ações. Afinal, já tem gente fazendo planos de fazer desinvestimentos para comprar o Banco do Brasil. E é claro, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. O que eu estou fazendo aqui é apenas esclarecendo os pontos e mostrando as perspectivas a respeito do Banco do Brasil. A decisão de compra ou de venda é claro que é individual. Então vamos acabar aqui com alguns mitos. Primeiro, não haverá nenhum ganho intrínseco, ou seja, esse desdobramento em si não altera o valor do mercado da empresa, como eu acabei de explicar em muitos detalhes, e o valor total da participação dos acionistas vai permanecer o mesmo. Então, embora o número de ações aumente, os acionistas vão ter o mesmo valor investido na companhia. Também é importante chamar atenção para os possíveis custos de transação. Como eu mencionei, tem muita gente que já está pensando em fazer desinvestimentos para investir no Banco do Brasil. Então é muito importante entender o que é exatamente esse evento de desdobramento para não acabar trocando os pés pelas mãos, ou seja, sair de repente uma ação que está indo muito bem na sua operação apenas para investir no Banco do Brasil por conta desse desdobramento e acabar não tendo a repercussão ou o resultado esperado e ainda ter que pagar mais corretagem. E isso chama o ponto para a gente falar que existe um mito a respeito do aumento do valor, ou seja, existe um mito que um split automaticamente vai elevar o valor da cotação de uma ação. E na realidade, o split, ou seja, o desdobramento da ação, é uma ação neutra em termos de valor, como eu expliquei ao longo deste vídeo. E um outro alerta que eu vou fazer é novamente a respeito do indicador de desempenho, porque muitos investidores acabam interpretando esses splits como um indicador positivo de desempenho futuro de uma empresa, o que nem sempre é verdade. Então, não estou dizendo que o Banco do Brasil não tem potenciais futuros, muito pelo contrário, eu tenho trazido vários vídeos aqui no canal para explicar justamente que ele tem potencial sim, até por conta do novo desinvestimento de 100 bilhões de reais que ele vai fazer, mas esse é um contraponto. E a pergunta que não quer calar, existem oportunidades? Claro que existe. Então temos aqui, antes da data de corte, os investidores que compram as ações antes dessa data recebem um número adicional de ações. E isso pode ser visto como uma oportunidade justamente para aumentar a participação na companhia a um custo menor por ação. Apenas lembre-se das ressalvas que eu vim fazendo ao longo do vídeo. Também tem uma questão de especulação de curto prazo. Alguns investidores tentam capitalizar sobre movimentos de preços de curto prazo, que podem ocorrer em torno do anúncio e execução do
split. Então essa hype do mercado, ou seja, o desejo que o mercado está tendo a respeito de um novo evento, ou seja, a expectativa acaba movendo as cotações. Não necessariamente para cima, mas no Banco do Brasil pode até ser o caso. E é por isso que todas as informações que eu estou compartilhando com a nossa comunidade neste vídeo são tão importantes, para saber perfeitamente o que vai ser especulação, de fato e realidade a respeito desse novo evento do Banco do Brasil. E sobre as perspectivas de longo prazo? Ficou muito claro no decorrer desse vídeo que o desdobramento de ações não traz nenhuma consequência para os investidores de longo prazo do Banco do Brasil, exceto a maior liquidez das ações. E aí é importante relembrar tudo que eu expliquei nesse vídeo até aqui para não criar essa expectativa. O Banco do Brasil precisa ser entendido os seus resultados, a gestão do banco, o que ele tem feito, a política de dividendos e, é claro, a economia do seu entorno. Isso é que vai trazer para o investidor de longo prazo a informação que ele precisa para saber se ele continua investindo no Banco do Brasil ou não. Esse evento do desdobramento da ação não é um evento que vai trazer essa resposta. E para quem já tem as ações do Banco do Brasil, o que vai acontecer? Bem, se você já tem, como eu expliquei, vai dobrar o número de ações da sua carteira, você vai precisar recalcular o preço médio da sua carteira, que é algo realmente muito simples, porque se você tiver um preço médio de R$40, basta você dividir por 2 e assim você vai ter um preço médio novo de R$20. E assim lembrar de atualizar sua declaração de imposto de renda. E também de verificar o seu preço médio na corretora, porque muitas vezes as corretoras não atualizam isso automaticamente. Você vai precisar entrar em contato com a corretora para atualizar o seu preço médio lá e assim saber se você está no lucro ou prejuízo de uma determinada operação que você está fazendo com o Banco do Brasil. E a pergunta que não para de chegar para mim: se os dividendos do Banco do Brasil vão dobrar? E eu já deixei uma imagem aqui muito clara: não vai dobrar. Os dividendos são pagos com base nos lucros das empresas e eles são distribuídos com base no número de ações. Então você pode entender até o contrário. Se eu tenho R$10 e preciso distribuir esses R$10 com 10 pessoas, cada pessoa vai receber R$1. Agora, se eu, ao invés de ter 10 pessoas para receber esses R$10, eu passo a ter 20 pessoas para distribuir os mesmos R$10, então cada pessoa vai receber 50 centavos. Não tem como afirmar que os dividendos vão dobrar. Então essa não é uma expectativa que o investidor que assiste o ativo virtual possa ter. Não vai dobrar. O que vai acontecer é esse efeito que eu acabei de explicar. Se tem mais pessoas, obviamente, esse exemplo que eu dei dos R$10, eu só vou ter que distribuir para mais pessoas. Mas o meu lucro é de R$10 e eu continuo distribuindo os R$10. Para esses R$10 virarem R$11, R$12, R$15 que seja, a empresa que está fazendo desdobramento precisa lucrar mais e para isso precisa se estudar para entender as perspectivas da empresa, porque esse dinheiro ele não se multiplica. O que está multiplicando por 2, inclusive, é o número de ações em circulação, ou seja, a quantidade de acionistas que podem receber esses lucros distribuíveis. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito do desdobramento e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.